O capítulo começa com a batalha dos figurantes contra a besta de trovão. O carinha da espada lá, o Heng, gritava, toma isso, fazendo seu ataque, e nosso prota murmurava, Yang Yan, aproveite esse caos e vai recolher o líquido do trovão. A batalha continua, nosso prota e as duas mulheres ficavam apenas olhando, e Yang Yan já estava à beira do lago. Ela murmurava, e pensa, esses lagos de trovão são bem escassos, porém são de grande benefício para os cultivadores de artes secretas ou habilidades marciais de atributo trovão. Não é de se estranhar que seu grupo se arriscou tanto para vir até aqui. A besta faz um grande ataque de trovão e o figurante Hang se esquiva gritando, nada bom! E a bichinha não se abate e continua com seu bafo de trovão, fi. Ele rugia e atacava na direção dos dois figurantes que estavam parados e partem para a batalha gritando, temos que acabar rapidamente com essa besta! A bichinha não se abala e ataca de frente os dois avançando com tudo. Os dois ficam abismados percebendo o tamanho da encrenca que se enfrentaram e o Hang lá gritava, nada bom, corre! Ele invoca um artefato muito estranho, que era uma espécie de repartição de tatame, tá ligado? Que é aquele bagulho só de madeira e pano lá, para proteger do ataque. E vemos que, como eu falei, não tinha como se defender eles não, mano. A besta joga os dois pra cima como se fosse um pedaço de bosta. Shenshi Tao, preocupada, gritava, irmão mais novo! E a besta percebe que tinha alguma coisa estranha e olha para Yang Yan que se assusta. Ela se vira avançando com tudo pra cima dela que gritava desesperada, ah! Mas lógico que nosso prota não permitiria que nada acontecesse com ela, tira ela do perigo e ataca a besta com tudo com um porradão de 360 graus de chamas e Yang, fi. Ele manda a besta pra longe e questiona, não se atreva a incomodá-la, e vemos Yang Yan toda fofinha chorando ao seu lado. A besta se irrita muito com isso e manda um cuspidão de relâmpago no nosso prota que tava paradinho dizendo, fio de sangue dourado. Ele arremessa no ataque da besta, dissipa ele facilmente e acerta o centro do crânio da bichinha que se assusta. Nosso prota pensava, as escamas dessa besta são bem resistentes, o fio de sangue dourado não pode penetá-la. Nesse caso, terei que usar minha carta na manga e usa sua habilidade da alma que invoca o Lotus multicolorida. A besta vendo isso se treme toda e se assusta e corre com o rabinho entre as pernas pro lago, dá um tibum assustando nosso prota. Sem graça ele dizia, realmente correu de volta pro lago? E pensa, bem, tanto faz, eu nunca quis lutar com ela no final de tudo mesmo. Shenshi Tao vê os dois se conversando sem entender o que era e pensa, o que ele fez? Por que a besta correu? E o figurante Hang lá sombrio pensava, esse pirralho, ele me ofuscou novamente. Por favor, carinha, não vai fazer merda, eu sei que você quer a mulher, mas não vai brigar com o nosso prota, ele vai te matar facilmente, velho, isso é um bosta. Shenshi Tao vem dizendo, irmão mais novo Yang, a besta estava ferida? E nosso prota não sabe, ela apenas fugiu de repente. Ela questiona, parece que você escondeu muito bem suas habilidades, você é capaz até mesmo de assustar uma besta como essa? E nosso prota fala, você está enganada, a fuga dessa besta não tem nada a ver comigo, todo o mérito pertence ao irmão Hang e seu irmão mais novo. Essa criatura provavelmente se deu conta de que não era oponente para ambos, então decidiu escapar ao ver a oportunidade. E o figurante fala, exatamente, obviamente ela deve ter utilizado alguma técnica proibida que a permitiu aumentar sua força temporariamente, mas está claro que isso deve ter um custo muito alto, não pôde suportar mais e por isso teve que fugir para não nos enfrentar. E nosso prota diz, irmão Wang, parece que você entende a situação com bastante clareza. E ele questiona, o que quer dizer? Nosso prota fala, bem, nada. Se curvando ele fala, irmão Shen, eu irei por agora. E ela questiona, aonde você irá? E nosso prota sem graça dizia, bem longe daqui naturalmente. Bom, depois que nos separamos, minha companheira e eu nos perdemos, mas finalmente encontramos a direção para sairmos, então não teremos mais problemas agora. Shenshi Tao se vira dizendo que eles também deveriam ir. E o figurante Heng fala que, porém, o irmão mais novo ainda não completou seu cultivo. Ela diz o óbvio, fi, tem uma besta de nona ordem aqui, é naturalmente impossível continuar cultivando. Tivemos sorte de escapar dessa vez, mas se continuar pressionando o destino, bem. Mas o figurante Heng dizia, a besta está ferida agora, e com a nossa força combinada não será um problema matá-la. Shenshi Tao questiona, irmão mais novo Yang, acha que é possível para nós matar aquela besta do trovão da noite prateada? E nosso prota pensava que ela não está somente pedindo sua opinião, mas também sutilmente me convidando para participar, mas não vou cair em seus truques.
Sem graça ele dizia, bem, eu nem sei se vocês conseguirão matá-la, mas esse lugar não é seguro, depois de tudo, alguma coisa inesperada pode acontecer a qualquer momento. Se você confia em mim, te sugiro que saia rapidamente. E ela se vira sem graça pro grupo dizendo que já que ele pensa assim, era melhor eles irem rapidamente. Fanley, sua arte secreta não requer que cultive necessariamente nesse lago de trovão, ainda que tenha um efeito menor, deve ser possível que você consiga um avanço com uma pílula do atributo trovão adequada. Espere até que voltamos à cidade do Corvo Negro e te ajudarei a comprar uma. E ele sorrindo fala, sim, tudo bem. Contente, ela fala que já que esse é o caso, eles vão deixar esse lugar junto. Isso permitirá que todos cuidem um dos outros no decorrer do caminho. E nosso prota fica sem graça. Hehe, bem, ele não tem nenhum problema com isso. Depois de alguns momentos, eles partem a toda velocidade e ela gritava, irmão mais novo Yang, você é um discípulo de alguma seita ou de uma grande família? Nosso prota ao seu lado sem graça dizia, não, eu não sou. E ela fala, então o irmão Yang é um cultivador solitário? Emocionada, ela fala que ser capaz de alcançar o domínio sabre-real de segunda ordem como um cultivador solitário era algo muito impressionante. E o figurante Fanley lá sorrindo dizia, haha, parece que o irmão Yang é uma pessoa incrível, espero que possamos ser irmão no futuro. E nosso prota sem graça dizia, bem, na verdade eu não sou tão incrível assim. E o Fanley dizia, haha, parece que não somente é forte como também é humilde, deixando o figurante Hang emburrado que bufa. Então ele é somente um cultivador solitário sem nenhum apoio? Não tem senhores nem mestres que o ensinam, muito menos bons ambientes de cultivo e recursos? Além desses problemas, se alguma vez encontrar com a intimidação ou opressão, não terá ninguém para o ajudá-lo. Parece que o domínio sabre-real é o limite para esse cara. E algum tempo depois, nosso prota pensava que já se passou meio-dia, mas não notou nenhum rastro desses zumbis. Alguém diz Yang Kai chamando sua atenção. Era Yang Yang que questiona, como está Xiang Xiang? Estou preocupada com ele. Ele pensa que Yang Yang lembrou a tempo, porém ele precisa esperar até que cruzem a cordilheira. Depois disso, vemos nosso prota parando rapidamente seu transporte estelar, assustando Shen Shitao que questiona, hã? O que houve? Se curvando sem graça, ele fala, ainda que eu não saiba onde vocês planejam ir, creio que devemos nos separar. Minha companheira e eu ficaremos nesse lugar por alguns dias. E ela questiona, quanto tempo planeja ficar? Acontece que também precisamos descansar. E nosso prota fica, hã? E sem graça questiona, quer ficar? Sorrindo, ela questiona, o que houve? Há algum problema? Deixando nosso prata sem graça que ele fala, o que houve? Não, há algum problema? Ela fala, ótimo, você planeja chegar à cidade de Destino Celestial partindo daqui, certo? E ele responde, claro. E ela sorri dizendo, hehe, porém estamos bem longe. Se você for por esse transporte estelar, levará no mínimo 3 meses para chegar. E se você encontrar algo inesperado no caminho, pode inclusive levar mais tempo. Nosso meninão questiona, tem alguma sugestão? E ela fala, sim, pode ser que você não saiba, mas há 5 dias daqui há um lugar chamado Cidade Corvo Negro. Lá tem um arranjo espacial vinculado diretamente com a cidade Destino Celestial. Nosso prota abismado se vira e questiona, isso é verdade? E Yang Yang balança a cabeça dizendo que não sei. E Shen Shitao piscando questiona por que ela mentiria por algo tão simples. Ela explica que a cidade do Corvo Negro é um lugar neutro que não pertence a nenhuma força, por isso que o seu arranjo espacial não tem tantas restrições. Mas é claro, nem todos podem usá-lo. Mas Fanley conhece um senhor responsável por proteger esse arranjo, por isso não deve ser nenhum problema que você utilize ele como garantia, somente terá a questão de ter cristais santos o suficiente como tarifa de transferência. E nosso prota fala para Fanley que desde que possa usá-los, os cristais santos não serão um problema. E o mesmo pisca sorrindo dizendo, irmão Yang, eu ajudei esse senhor com um pequeno assunto antes, então pode ter certeza que ele me devolverá o favor, de modo que não terá um problema ao obter a permissão para utilizar o arranjo espacial. E nosso prota diz que se esse é o caso, deixará o assunto em suas mãos. E ele fala que depois da batalha contra a besta demoníaca, todos estavam cansados. Há muitas montanhas por ali e todo mundo poderia escolher uma montanha e descansar nela. E algum momento depois vemos uma caverna. E Yang Yang fala para nosso prota que a caverna de pedra que ele abriu era muito boa. Ela já colocou um arranjo espiritual para que as outras pessoas não espiem o que tem aqui dentro. Nosso prota senta para meditar e ela questiona, o que houve? Por que você parece tão preocupado? Algo está errado com Xiang Xiang? E nosso prota estava pensativo. Ele fala que ainda não é um problema grave, mas se continuar assim a marionete de pedra não conseguirá suportar. A essência verdadeira do sol que a marionete de pedra comeu tem muita energia pura. Era como Yang Yang imaginou. Mesmo se não tivesse dito nada, não teria outra razão para nos impedir. Bem, eu vou ir refinar algo, estarei próxima. Chame Xiang Xiang e veja como ela está. E nosso prota sem palavras encara sua mão. Ele invoca Xiang Xiang e vemos ela aparecendo gigantrolha, parecendo um gole se transformando no instinto superior, filhão. Nosso prota assustado pensava, o quê? Ela estava fervendo vermelha como se estivesse se transformando em magma e gemia muito. E nosso prota pensava, nada bom, parece que a marionete de pedra não está conseguindo mais aguentar.
Ele coloca o altar de jade de gelo de 10 mil anos ao lado dela e vemos ele enviando um sinal para a pedrinha que começa a fazer vômito e cospe a pedra da essência do verdadeiro sol. Ela cai em cima do altar de jade de gelo e nosso prota pensa que o pedestal de jade de gelo de 10 mil anos pode suprimir a essência do verdadeiro sol. E por fim, a bichinha cai suspirando, ela gemia e tinha até uns rachados em seu corpo, e aliviado nosso prota pensa que felizmente, ela apenas sofreu alguns pequenos danos e deve conseguir se recuperar depois de um pouco de descanso. Ele pede que ela descanse um pouco e refine os preciosos minerais que estão em seu estômago, assim lentamente vai recuperar seu corpo e pede que ela volte ao espaço do livro demoníaco negro. Depois de algum tempo ele entra mais a fundo da caverna dizendo: Isto, Yang Yan, a essência verdadeira do sol está aqui, mas como vamos levar a montanha da caverna do dragão? Ela diz que apenas vai refinar um recipiente especial, e nosso prota questiona que materiais precisa para fazê-los. A resposta era obviamente materiais do atributo gelo, mas esse pedestal será muito melhor. No entanto, precisarei de ao menos 10 dias para terminar. Nosso prota dizia 10 dias? Bem, isso não deve ser um problema. Ele entrega os 4 anéis que recolheu na caverna do zumbi para que ela possa ver se há algo que possa ajudar no refinamento, e ela agradece muito. Depois de algum tempo, vemos ele de boa sentado pensando que antes de recolher a essência verdadeira do sol, o espírito de artefato estava ferido. Me pergunto se ele já se recuperou e invoca o caldeirão para ver como ele estava. Abismado, ele olha pro bichinho e questiona: isto é, o que é essa coisa que ele está refinando? E vemos que a pombinha tinha uma espécie de fogo no seu núcleo. Nosso prota se questionava o que era isso. Era fogo solar? Ele realmente absorveu um raio de fogo solar da essência verdadeira do sol e agora está assimilando gradualmente? Parece que o espírito do artefato converteu uma desgraça em uma bênção. Com o espírito do artefato nesse estado, era impossível usar o forno para continuar refinando o osso e a alma do dragão. Ele iria dar uma volta para esparecer, pois também precisa ver o que conseguiu no grande vale do enterro. E algum tempo depois, ele estava lá fora sentado olhando todos os livros de técnica que conseguiu. Como ele pensava, esses livros de artes secretas são todas obras profundas. Inclusive, há algumas técnicas exclusivas da antiga seita Yang, um conjunto de artes secretas para temperar o corpo. Isso era inesperado, esta é a primeira vez que ele encontra uma arte secreta específica dedicada a temperar o corpo. A razão pela qual meu físico é tão poderoso é graças ao esqueleto dourado que me permite armazenar e utilizar grandes quantidades de energia demoníaca. Isso também me deu algumas qualidades físicas da raça demoníaca. O grau dessa arte secreta corporal não deve ser baixo. Antes de refinar essa arte secreta, refinarei algumas pílulas de temperamento corporal que me permitirão obter o dobro de resultado com metade do esforço. Porém, ainda tenho que cultivar os fios de sangue dourado, refinar o osso e a alma do dragão, cultivar o dom espacial e refinar a pérola do cristal colorido. Há muitas coisas que eu preciso fazer. Bem, parece que tem um longo caminho pela frente, e algum tempo depois de leitura, ele estava cultivando no meio da floresta. Ele percebe algo e questiona: Alguém está vindo? Alguém pousa em sua frente. Era Shen Shitao fazendo um charminho linda como sempre. Ela diz: irmão mais novo Yang, faz alguns dias que eu não te vejo. E nosso prota sorri dizendo: irmã Shen, ao que parece você se recuperou por completo, certo? E ela sorri dizendo que sim e agradece pela preocupação. Por sorte ela não sofreu nenhum dano, somente estava um pouco exausta. Então após alguns dias de meditação, seu Ki Santo e sua força se recuperaram. Galanteador como sempre, nosso meninão fala que isso era muito bom. Então, por que ela foi até ali? Ela veio se despedir? E ela dizia que não, mesmo que as lesões de Fan Lei não sejam graves, também não são leves, então teremos que ficar mais alguns dias. Nosso prota sorrindo questiona: eu também preciso ficar mais alguns dias? E ela fala que na verdade veio especificamente agradecer por ter ajudado 2 vezes. Ainda que a primeira vez não teve nenhum risco de vida, se não tivesse vindo nos ajudar na segunda vez, não teríamos conseguido sair vivos do grande vale do enterro. Nunca esquecerei do que você fez por nós. Convicta e reluzente, ela declara que se nosso prota precisar de sua ajuda no futuro, ele pode ir até a Cita do Céu Claro para falar com ela e certamente não negará seu pedido. Nosso meninão fala que não foi nada, vocês conseguiram viver graças a seus próprios esforços. Depois de tudo, essa besta se retirou ao ver que vocês poderiam matá-la. Ela fica sem palavras e fala: eu não sei. E pensa que se esse fosse realmente o caso, a besta do trovão da noite prateada não teria nos atacado em primeiro lugar. Então, se pensar bem, a retirada da besta tem tudo a ver com o irmão Yang. Nosso prota continua dizendo que enquanto ao agradecimento não precisa ir tão longe. Quando os cultivadores saem ao mundo, sempre enfrentam dificuldades. E como não somos estranhos, é naturalmente que nos ajudemos. Talvez na próxima vez seja você que me ajude. Toda emocionada ela fala: irmão mais novo Yang, poder te conhecer realmente é uma bênção. E nosso prota galanteador questiona: é porque você acredita que eu sou uma pessoa de boa sorte?
E toda fofinha ela sorria. De fato, se eu não tivesse aproveitado de sua boa sorte, nesse momento talvez eu nem sequer estivesse viva. Ainda que eu não tenha uma forma de provar, tenho fé em minha intuição. E nosso prota sem graça dizia, bem, pense o que você quiser. Ela para um momento sem palavras e fala que na verdade, ela veio bem por duas coisas. Uma era para agradecer, a outra era perguntar se ele tinha alguma intenção de se unir a alguma seita. De primeira, nosso prota não responde e fica sem palavras e questiona. Poderia ser que a irmã Shen quer me convidar para entrar na seita do céu claro? Sorrindo, ela dizia que falar com pessoas inteligentes realmente poupa muitos problemas. Certamente teve essa ideia. Depois de tudo, você é um cultivador solitário sem anciões para te guiar e sem uma seita para te proteger. Atualmente é possível que não exista nenhum inconveniente, mas na medida que seu cultivo continuar crescendo, definitivamente haverá situações que você não poderá resolver sozinho. E nosso prota estava sem palavras. Porém, é claro que quando o nosso prota tentar pela primeira vez na seita, seus status não serão muito altos. Porém, dado ao seu nível de cultivo, desde que complete alguma das tarefas que te pedirem, se tornará um discípulo central rapidamente. Se tiver interesse no recrutamento, posso te dar uma ficha para que participe. E nosso prota sorri e diz que terá que recusar a boa intenção temporariamente. Por agora, ele não tinha planos de entrar em nenhuma seita. Se ele realmente estivesse sozinho, talvez não se importaria de entrar em alguma seita desse mundo. E ela, emocionada, fica sem palavras. Porém, como ela viu, ele tem seus próprios companheiros. E ela questiona se ele estava se referindo à irmã Yang Yan. E ele fala que sim, mas não somente ela, também há dezenas de pessoas. E ela questiona dezenas de pessoas? Ele responde que sim, e seus cultivos variam muito. Há alguns mestres no domínio Retorno da Origem e alguns no domínio Sábio Real. No entanto, também há um número de cultivadores que somente estão no domínio Santi, também no domínio da Transcendência e no domínio da Alma Nascente. Ela fica abismada dizendo, isso é... Agora eu entendo suas preocupações, agora sei por que está se negando, sabendo disso não insistirei mais. E algum tempo depois de conversa, ela parte deixando nosso prota para trás, que questiona, viu algo interessante daquele lugar? Ninguém responde de imediato, e nosso prota sombrio questiona, irmão Heng, já que veio até aqui, por que não se revela de uma vez? Assustando o figurante que fica sem palavras, ele aparece rapidamente e questiona, como me descobriu? Seu artefato de ocultação da aura é de classe origem de grau superior, era impossível que nosso prota o veja. E nosso prota sorri dizendo que parece ser um bom artefato, mas apesar de ser de grau bem alto devido à sua força, não consegue ativá-lo por completo. Por outro lado, eu sempre fui bem sensível aos olhos indiscretos de outra pessoa, e Heng diz que parece que nosso prota tem algumas habilidades. Nosso meninão questiona, você não deveria estar se recuperando nesse momento ao invés de ficar perseguindo a irmã Shen? Se eu não tivesse me dado conta que se tratava de você, poderia ter te atacado. E Heng bufa, minhas feridas já estão curadas. Eu não vim aqui com intenções maliciosas, somente por curiosidade. Nosso prota fala que se era somente por curiosidade, ele suponha que não pode ser evitado. Que seja, se tiver algo a me dizer, pode me dizer diretamente. Se eu puder fazer algo para aliviar suas preocupações, certamente eu farei. Se não, bom, somente precisa ter paciência e algum dia nos separaremos. O tal do Heng pergunta por que precisaria de algo do nosso prota, porém recusar a proposta da irmã Shen foi de boa escolha. Ainda que sua força não seja muito baixa, não é o suficiente para entrar em uma grande força como a seita do céu claro. Se estivesse tentado, teria se decepcionado com seu fracasso, era melhor assim. E nosso prota debochado fala que ele não precisa se preocupar com seus assuntos. Bem, se não tem mais nada a dizer, por favor, vá embora. Minha companheira e eu simplesmente desejamos usar o arranjo espacial da cidade do Corvo Negro, então naturalmente iremos embora quando chegar o momento. E partindo, o tal do Heng fala que isso seria o melhor e dá adeus. Porém, nosso prota fala, ei, antes de você ir, quero te avisar que não gosto que me espiem. Se isso voltar a acontecer... O figurante Heng questiona, o que vai acontecer então? Nosso meninão debochado fala, você quer saber o que eu farei? E explode sua aura deixando o figurante abismado em choque. Ele pensa, que poderosa consciência divina, se isso continuar certamente morrerei. Não, eu tenho que escapar. E parte desesperada a toda velocidade. Nosso prota debocha vendo isso. Me tratando como um rival amoroso sem nenhuma razão? Que incômodo. Ele pensava que o figurante não tem nem coragem de encarar e ainda tratava ele como um rival amoroso. Haha, bostinha. Algum tempo depois, vemos nosso prota questionando a Yang Yan, o que é isso? E ela disse que essa coisa era capaz de armazenar a essência do verdadeiro Sol. Era um pequeno anel de armazenamento que refinou com a jade do gelo de 10.000 anos e alguns materiais do atributo gelo. Se sentindo, ela explica que com essa coisa não precisava se incomodar com a aura da essência verdadeira do Sol sendo exposta. E nosso prota fala que não estava nada mal. Bem, vamos nos reunir com os demais, parece que eles estão prontos para partir. E Yang Yan fala que será ótimo. Vendo nosso prota chegar, Shen Shitao dizia, irmão mais novo Yang, está pronto? E ele fala que sim e sente muito por ter feito todos esperarem.
Esse capítulo começa com um grupo andando dizendo que a localização geográfica da cidade do Corvo Negro é um pouco especial. Isso porque não está sob a jurisdição de nenhuma grande força, mas sim de 3 forças do tamanho médio: a seita do Caminho Extremo, a seita da Cidade Imperial e o Pavilhão do Juramento Honorável. Eles rodeiam a cidade e, como resultado, sempre estiveram competindo entre si durante muitos anos e perderam muitos discípulos para obter o controle da cidade. No entanto, nenhuma seita conseguiu triunfar sobre as demais. Finalmente, as 3 forças chegaram a algum tipo de acordo no qual juraram não intervirem na cidade do Corvo Negro. E nosso prota fala, então é assim que aconteceu? Shenchi Tao fala que foi exatamente isso. Como resultado, a própria cidade do Corvo Negro começou a se fortalecer e se tornou uma força considerável. E enquanto ouvia a conversa dos dois, o figurante Heng lá estava abismado com o medo do nosso prota. Shenchi Tao explica que o senhor da cidade recrutou um número considerável de poderosos cultivadores para vigiar e proteger a cidade. Além do mais, com a ajuda de algumas veias de minérios próximas, com o tempo conseguiu sobreviver, mesmo estando rodeada por 3 seitas. Na realidade, há muitas cidades como essa na Estrela Sombria, e a maioria conseguiu um certo grau de independência porque as seitas locais não chegam a um acordo sobre quem tomará posse delas. Como resultado, esses lugares frequentemente se convertem em forças consideráveis, e nosso prota percebia que tinha alguém olhando para ele e olha para trás. O figurante Heng, com medo vendo o olhar do nosso prota, disfarça assustado tremendo, e Shenchi Tao continua explicando que esse tipo de força independente é muito atrativa para os cultivadores solitários, já que as cidades ocasionalmente recrutam mestres para se unirem a elas. E nosso prota entende completamente a explicação, e Liu Ying percebe que o figurante Heng estava com medo lá atrás e fica sem palavras. Ela pensa, o irmão Heng está agindo diferente hoje? Shenchi Tao continua faladora como sempre, dizendo que sim, esses tipos de cidades são conhecidas como cidades livres e estima-se que há ao menos 80 delas nesse mundo. Devido às cidades livres não terem restrições estritas como seitas formais e sua administração ser relativamente flexível, a posição do senhor da cidade frequentemente muda. Afinal, quem tiver o poder mais forte que assume esse papel, e o figurante Heng ainda estava se cagando lá atrás, tremendo sem palavras. E alheio a isso, ela continua dizendo que era por isso que, apesar dessas cidades terem um pouco de força, não podem formar grandes poderes coesivos. Como resultado, as seitas próximas não prestam muita atenção nessas cidades e, em troca, mantêm a relação de cooperação com elas. Nosso prota estava abismado e diz, todas as cidades livres, eu pensei que... Mas Shenchi Tao corta dizendo que sempre há exceções. Até na Estrela Sombria, de fato, algumas cidades livres nada inferiores em forças comparadas a grandes seitas. E Yang Yan, bocejando de sono, pensava, nossa, por que ela fala tanto? Alheio a esse pensamento, ela continua explicando que esses lugares frequentemente são controlados por uma só família muito poderosa ou governada por várias famílias que estão relativamente unidas entre si. Ainda que as lutas internas sejam inevitáveis, avançam em graus aceitáveis. Então, quando algum inimigo as ataca, se unem para repeli-lo. Depois de 1000 anos de prosperidade, essas cidades estão fortemente enraizadas. Por sorte, a cidade do Corvo Negro não é uma grande cidade. Fan Lei entra na conversa gritando que ele tem uma certa amizade com o senhor responsável por vigiar o arranjo espacial da cidade. Ainda que eu seja somente o discípulo do domínio sábio real da seita do Caminho Extremo, eu fiz um favor a esse senhor, então ele me deve, hehehe. E Shenchi Tao dizia, ei, eu ainda não terminei de falar, então não me interrompa. E ele dizia, impossível, hehehe. Irmã, você estava falando durante muito tempo, eu também quero falar. E nosso prota pensava, parece que acessar o arranjo espacial não será um problema, diferente do que ocorreu na cidade do sangue demoníaco. Ele diz certo, e questiona, existe algum tipo de token ou passe que me permita utilizar qualquer um dos arranjos espaciais na Estrela Sombria à vontade? Se existir tal coisa seria bem conveniente. E Shenchi Tao fala que existe, porém, obtê-lo é como tentar ascender aos céus. E nosso prota questiona o que ela quer dizer com isso. Ela explica que há 2 maneiras de adquirir esse passe. A primeira é realizar algum tipo de ato extremamente importante que dará um benefício a todo mundo. No entanto, há tantas forças na Estrela Sombria, então é quase impossível conseguir isso. Tratar de conseguir algo que melhore a vida de todos é nada mais do que um sonho. Porém, o segundo método é muito mais simples, entre aspas. Somente precisa receber a aprovação conjunta das 10 seitas de primeira classe. Com isso, se obterá um token de entrada gratuita para todos os arranjos espaciais desse mundo. Ainda que comparado com o primeiro método seja muito mais simples, existe somente umas 20 seitas de primeira classe na Estrela Sombria, por isso que reunir o apoio de 10 dela é basicamente impossível. Yang Yan estava sem palavras observando o nosso prota, e ele pensava que isso era realmente um sonho com suas habilidades atuais. E depois de algum tempo, eles chegaram no portão da cidade. O guardinha da entrada pegava o pagamento dizendo, pode entrar, e o grupo passa pelo portão. E nosso prota pensava que parece que a cidade do Corvo Negro está bastante animada e cheia de gente, mas não, ele não pode se distrair, ele não tem tempo de admirar a beleza dessa cidade. Ele tem que voltar à Montanha Caverna do Dragão o mais rápido possível e proporcionar à marionete de pedra e ao espírito de artefato um ambiente seguro para eles se recuperarem.
Também há muitos materiais e cristais santos acumulados, sem contar que a marionete de pedra roubou tantos cristais coloridos ilusórios. Naturalmente, Yang Yan está ansiosa para continuar sua refinação do seu artefato, e parece que desta vez vai refinar um tesouro realmente impactante. Shen Shitao olha para o nosso prota dizendo: irmão mais novo Yang, planeja ficar ou irá de imediato? E nosso prota sem graça diz que se for possível ele deseja ir de imediato, afinal há coisas que ele precisa resolver, deixando ela abatida que fala: haha, certo. Já que esse é o caso, Fanley irá agora mesmo ver o senhor encarregado do arranjo espacial. Se tudo acabar sem inconvenientes, estou certa que você poderá ir antes de que caia a noite. E nosso prota circunvano diz: bem, então terei que incomodar o irmão Fanley com isso? E o carinha sorrindo gritava: haha, não precisa ser tão educado. E algum tempo depois, ele volta muito abatido e sombrio. Shen Shitao questiona: Fanley, as coisas não saíram bem? E ele não responde. E depois disso ele explica que o senhor não está. Pelo menos o que eu escutei foi que ele foi designado para uma tarefa fora da cidade. Como é que ele pode estar fora da cidade precisamente nesse momento? Poderia ser que estão tentando te enganar? E ele sem graça diz: não, eu perguntei aos outros e todos disseram o mesmo. Ele acabou de sair da cidade e dizem que levará ao menos 3 dias para voltar. E Shen Shitao murmura: 3 dias? Irmão mais novo Yang, eu realmente sinto muito. Parece que as coisas não vão ser fáceis como esperávamos. E nosso prota sorri dizendo que estava tudo bem. É normal que inconvenientes ocorram. Shen Shitao preocupada diz que o senhor levará pelo menos 3 dias para voltar. Nosso prota pode esperar tanto tempo? Pensativo ele fala que 3 dias não é um problema. Porém, vocês estão certos que esse senhor não vai se atrasar muito? Sorridente, ela bate palmas pedindo que nosso prota não se preocupe. Se esse senhor não voltar em 3 dias, podemos ir a outro lugar, seja a cidade do Vendaval, da Seita do Caminho Extremo, ou a cidade do Mar Negro, da Seita do Céu Claro. Ambas estão somente a 10 a 15 dias de distância, e as duas têm arranjos espaciais conectados com a cidade do Destino Celestial. Aqui nós devemos confiar em nossas conexões pessoais, porém nessas duas cidades que citei, teremos total autoridade para usar as matrizes. Primeiro de tudo, vamos buscar um lugar para ficar. E algum tempo depois, eles chegam ao Palácio do Espírito Voador. Shen Shitao animada diz que essa é uma das pousadas de maior qualidade da cidade do Corvo Negro e olha para nosso prota contente questionando se ele estava de acordo com a qualidade dessa pousada, que era uma das melhores da cidade. Lá dentro alguém dizia: hóspedes, por aqui por favor. Cada hóspede que se aloja aqui recebe um pequeno palácio separado em 3 andares. O primeiro é para atender os convidados, o segundo é para meditar e o terceiro é para alquimia ou refinação de artefatos. Cada andar está equipado com 8 arranjos espirituais diferentes que não somente protegem contra intrusões externas de consciência divina, mas também proporcionam outros tipos de proteção. Esse Palácio do Espírito Voador é um negócio privado do senhor da cidade e de vários outros poderosos anciões, por isso que a segurança é garantida e ninguém virá causar problemas aqui. E também não tentem causar problemas. E nosso prota pensava que esse palácio não parece ser barato. A irmã Shen realmente é rica. O atendente diz para que eles o sigam para mostrar os quartos. Se precisarem de algo, as servas os ajudarão. Mas é claro, alguns pedidos excessivos não serão atendidos. E depois disso vemos um pequeno prédio. E Yang Yan lá dentro dizia: ufa, irei para o meu quarto primeiro. Certo, amanhã vamos explorar a cidade do Corvo Negro. Talvez possamos conseguir alguns produtos locais especiais ou alguns tipos de materiais úteis. E nosso prota concorda. No outro dia de manhã, já vimos a cidade movimentada. Yang Yan e nosso prota estavam em uma venda. O vendedor dizia: pequena, por favor, dê uma olhada nisso. Isso são os melhores materiais. E ela contente dizia: haha, consegui encontrar uma coisa assim aqui. Nosso prota depois disso estava sombrio, dizendo: Yang Yan, pare! Você já gastou quase 50 milhões de cristais santos em materiais de refino. E ela sem graça dizia: hehe, isso é... E ele gritava: não quero ouvir mais nada! Gastar tanto assim estava chamando a atenção indesejada. É melhor sair dali por enquanto vemos alguns figurantes ao fundo com olhares gananciosos atrás do nosso prota. Ela concorda abatida e algum tempo depois já era noite. Nosso prota meditava quando ouve um barulho e abre seu olho. Uma serva abre a porta e ele questiona: o que houve? Educadamente ela diz: jovem senhor, você tem um convidado. Deseja encontrar com ele ou devo pedir para que ele se retire? E nosso prota pergunta quem é. Ela diz que era um de seus companheiros e seu nome era Shen. Em dúvidas ele questiona: Shen? Quem poderia ser? Está sozinho? E a serva diz que sim. Se levantando ele diz: entendo, diga para ele esperar um pouco que descerei em instantes. E depois disso vemos alguém impaciente. Era Fanley, que estava meio emocionado. Ele estava assim porque as servas não paravam de olhar para ele e pensa o que deve fazer. Mas nosso prota sai e ele fala: oh, o irmão Yang finalmente saiu. Ele olha para as servas sem palavras, elas ficam mais sorridentes ainda. E depois disso ele se levanta dizendo: irmão Yang, eu tomei a liberdade de visitá-lo, mas parece que eu perturbei seu cultivo. E espero que não se ofenda por minha intromissão, essa não foi minha intenção de jeito algum.
E nosso prota dizia que ele não precisava ser tão educado. A verdade é que ele não estava fazendo nada de importante. E sentando pensa, por que Shin Fanley veio me ver tão tarde? E também ele parece um pouco nervoso. Percebendo que o bichinho estava emocionado feito uma beterraba, ele pensa tão inocente e sorrindo diz, não é necessário que vocês permaneçam aqui, pode ir descansar, chamarei se precisar de seus serviços. E as servas falam sim. Elas se despedem educadamente e nosso prota fala, irmão Shen, fale livremente agora. Sem as mulheres, vemos que Fanley se soltou e sorria muito. Haha, o irmão Yang é realmente interessante, enquanto bebia com nosso prota. E nosso menino não pensava, temos estado conversando durante horas e ele não pode simplesmente ter esquecido porque veio aqui, certo? Ele tosse para chamar a atenção. Bem, irmão Shen, tem algum propósito específico para ter vindo me visitar a essas horas? E o figurante se assusta lembrando disso. E grita, sim, quase me esqueci. Não é nada muito importante, é somente que você nos resgatou 2 vezes, mas depois de que chegamos à cidade, não pude corresponder ao favor. Então pensei que deveria tratar de te entretê-lo. E nosso prota questionava, me entreter lá ele? Sorrindo ele disse, sim, escutei que é um lugar interessante nessa cidade. Sempre quis visitá-la, mas nunca tive a oportunidade. No entanto, agora que estamos nessa situação, pensei em convidá-lo para que me acompanhe. Não sei se você está interessado. E nosso prota questiona, um lugar interessante? Que tipo de lugar? Emocionado, o figurante sorria, hehe. Me deixe manter esse segredo por agora. Quando chegarmos lá, você entenderá. Não vai me dizer que você tá fazendo planos com o figurante Hang lá pra matar nosso prota, né? Vai dar pena de vocês, figurante. Nosso prota questiona, deveríamos chamar sua irmã e os demais? E o figurante grita, não, absolutamente não. Esse assunto não pode ser do conhecimento dela, ou do contrário ela me esfolará vivo. Então, por favor, não diga nada a ela. Vim de noite somente para evitar que ela se dê conta disso. E nosso prota em dúvidas questiona, enquanto é o irmão Hang então? Fanley fala que ele saiu dizendo que iria visitar um dos anciões de sua família que está em algum lugar dessa cidade. Não sei quando ele vai voltar. E já de pé, nosso prota fala, bem, então vamos, ué. Algum tempo depois, vemos a linda noite, a cidade animada, e chegando a um pavilhão com 2 guardas, Fanley fala que esse era o lugar. E nosso prota olhava pensando, isso parece uma mansão ordinária, mas há muitas barreiras e arranjos espirituais em volta. Realmente sou incapaz de ver o que acontece no interior. E Fanley sorri dizendo, hehe, vamos entrar? E quando o nosso prota passa, o guarda olha pra ele com cara feia. Mano, será que esse carinha que eu pensei que era de boa armou pro nosso prota também, velho? Vai morrer todo mundo, velho. Que pena, o figurante é muito burro. Seguindo ele, nosso prota questiona por que há um bosque tão grande no jardim. O que é esse lugar? E Fanley fala, continue em frente e você já entenderá. Nosso prota se assusta olhando pra frente quando vê um pavilhão lindo cheio de lindas mulheres, figurantes sorrindo, se divertindo muito. Uma linda mulher se jogava em cima de um figurante, outra linda dançarina dançava reluzentemente e nosso prota emocionado pensava, então realmente o lugar interessante que Shin Fanley queria me levar era um bordel? Porém esse lugar é incontavelmente maior que um bordel mediano, porque os presentes aqui, homens ou mulheres, são cultivadores. Ao seu lado alguma coisa chama sua atenção, um barulho de batida, e vemos que era Fanley totalmente emocionado com vergonha, parece que nunca tinha ido a esse lugar. Nosso prota balança ele dizendo, irmão Shen, por favor, volte ao normal, pois o bichinho tava travado, emocionado vendo essa cena. Uma atendente chega toda linda dizendo, bem-vindo, jovem mestres. E Fanley, que já tava de mal a pior, tem até sua alma saindo do corpo e nosso prota só suspira. Ela questiona, os jovens mestres não parecem familiares, é a primeira vez que vocês visitam o pavilhão jubiloso? Nosso prota fala que sim, essa é a primeira vez que ele vem, mas faz muito tempo que ele escuta rumores desse famoso lugar. Então estávamos de passagem pela cidade e aproveitamos para vir dar uma olhada nós mesmos. E ela reluzente diz, entendo. Então espero não decepcionar suas expectativas. Se tiver tudo bem para vocês, gostaria de organizar um quarto privado? E nosso prota fala, sim, por favor, lidere o caminho. Eles seguem ela para um quarto. E em outro lugar, vemos o figurante Hang lá conversando com um velhote careca. A conversa parecia estar indo para um lado sombrio e que provavelmente, família, vai levar à morte de um figurante, viu? O velhote dizia, Yuhan, você precisa temperar sua mente e seu coração novamente. E Hang Yuhan dizia, eu sinto muito, sétimo avô, você está certo, eu ainda sou muito imaturo.
O velho diz para ele não ser tão duro consigo mesmo. Depois de tudo, esse assunto estará relacionado com seu futuro, então naturalmente você deve agir com cuidado. Ainda que nossa família Hang não seja muito grande, na geração jovem atual você é um discípulo mais talentoso. Você é o único que foi capaz de se unir à seita Caminho Extremo, e agora que seu cultivo alcançou o domínio Sabre de terceira ordem, desde que tem uma boa oportunidade de poder romper para o domínio do retorno da origem. Quando chegar esse momento, você será o pilar de nossa família Hang. E ele humildemente fala que não era para tanto, pois somente conseguiu suas conquistas atuais graças às grandes bênçãos da família. Então, se ele pudesse elevar no futuro, certamente não vai envergonhar sua família Hang. E seu avô disse que ouvir isso era tranquilizante. Deve saber que se qualquer outro membro da família me tivesse solicitado esse favor, eu teria negado de imediato. Ainda que eu tenha um certo suporte aqui no pavilhão jubiloso, deve estar consciente de que esse lugar é secretamente apoiado pela seita Cidade Imperial e tem o apoio do senhor da cidade. Por isso que se ocorrer algum acidente aqui, as consequências não serão algo que nossa família possa suportar. E Heng Yuhan dizia, eu sei, mas só preciso lidar com um pirralho no domínio Sabre Real de segunda ordem, e nem é necessário confrontá-lo diretamente, apenas manchar sua reputação será o suficiente, por isso que não haverá nenhum problema. E o velho irritado grita que era somente por essa razão que aceitou o pedido, e questiona, a mulher que você gosta vem da seita do céu, claro, certo? Ele diz que sim, e não somente vem de uma grande força, mas também tem um status muito alto e uma riqueza de ao menos 1 milhão de cristais santes. E o velho grita abismado, 1 milhão? Ela é só uma cultivadora trivial no domínio Sabre de terceira ordem, como pode possuir tanta riqueza? Heng Yuhan explica porque a sorte dela era muito boa. Quando ela entrou no campo de areia flamejante, ela descobriu uma veia de cristal sante. Depois de retornar para a seita do céu claro, naturalmente entregou a maioria aos anciões, mas ainda assim ficou com uma boa parte deles. Seu avô ganancioso fala que se esse era o caso, ele não poderia deixar essa mulher partir. Enquanto puder ganhar seu coração, seu futuro no caminho da cultivação será mais fácil. E ele tinha o mesmo pensamento, ou do contrário não estaria interessado em lidar com esse pirralho do nome Yang. Sei que ele também tem seus olhos postos na irmã Shen, então se eu puder expor ele ter vindo a esse lugar, ela definitivamente não irá querer vê-lo novamente. E o velho fala que era uma boa ideia, mas está certo que ele virá? Heng Yuhan fala que não estava absolutamente certo, mas tem bastante confiança, e o velhote fala, então me deixe escutar os detalhes do seu plano, e depois de uma longa explicação ele fala assim, assim assado, e o velho fala, então é... E de repente o velho ouve uma comoção e questiona, Usando sua consciência divina para investigar, ele fala, ele está aqui! E Heng Yuhan dizia, é sério? O velho fala que sim e comenta que o plano era bem sólido, agora pode realizar o próximo passo. Entregando um token, ele fala que essa era sua ficha de administrador. Com ela, o figurante poderia fazer o que quiser e enquanto mostrar, os outros aqui cooperarão com você na maioria dos assuntos pequenos. E Heng Yuhan agradece muito ao seu sétimo avô. E em outro lugar, alguns momentos depois, vemos Fan Lei bebendo muito emocionado com nosso prota. Nosso meninão questiona, irmão Shen, é a primeira vez que você vem em um lugar como esse? Assustando o figurante que fica sem graça e diz, bem, sim irmão Yang, ao ver sua expressão relaxada, você tem muita experiência com isso, certo? Nosso prota grita, ei, que bobagem, essa também é a minha primeira vez que visito um lugar assim. E ele sorria para o nosso prota e questiona, irmão Shen, você não parece ser o tipo de pessoa que desfruta desse tipo de atividade, então me diga, qual é o objetivo específico para vir essa noite? E ele questiona, irmão Yang, você acredita que esse lugar é puramente para buscar prazer e entretenimento? E nosso prota bobo fala, e por que mais poderia ser? Chen Fanlei fala que se está somente em busca de prazer, há muitos outros lugares nessa cidade para isso, então não precisa vir especificamente aqui. E nosso prota questiona, há algo especial aqui que pode atrair a atenção do irmão Shen? Ele fala que na realidade isso pode até ser um segredo para os outros, mas qualquer um que vem aqui deve ter o mesmo propósito que ele. Ainda que também há um negócio de entretenimento e prazer aqui, há um número de mulheres que são treinadas com a arte secreta do cultivo duplo, o que dizem permitir superar a barreira no cultivo. E nosso prota abismado gritava, uma arte secreta de cultivo duplo usado para romper as barreiras no cultivo? Shen Fanlei fala que sim, nosso prota sabe o que aconteceu quando ele tentou romper a barreira no seu cultivo quando estava no Lago do Trovão. Apareceu aquela maldita besta trovão da noite prateada e ele falhou. No entanto, antes daquela criatura aparecer, eu desfrutei dos benefícios do Lago do Trovão por alguns dias, por isso que estou somente a meio passo de romper. Se eu tiver que continuar por mim mesmo, me levará muito tempo e não estou certo que conseguirei. Então decidi me arriscar nesse lugar. Se minha sorte for boa, poderei economizar muito tempo, esforço e pílulas, e se não, somente terei que continuar cultivando. Nosso prota ouvindo isso entende, mas como ele soube sobre esse lugar? Chen Fanlei fala que seu irmão mais velho Hang o contou sobre esse tipo de segredo hoje quando eles estavam discutindo sobre como superar sua barreira. Esperava que ele me acompanhasse, mas infelizmente saiu e não me disse quando voltaria, por isso que te pedi para me acompanhar, já que estava muito envergonhado para vir sozinho. Irmão Yang, por favor me perdoe.
Nosso prota sorrindo fala, irmão Shen, como eu poderia te culpar por me pedir para te acompanhar? Agora eu também estou interessado, assustando Shen Fanlei. Ele continua, ei, não me entenda mal, simplesmente estou interessado nessa arte secreta de cultivo duplo que permite romper as barreiras do cultivo. Se essa técnica realmente fosse boa, poderia se tornar uma base fundamental para uma grande seita. Pensando assim, em primeiro lugar, não haveria nem a necessidade que existisse um lugar como esse pavilhão zubiloso. E Shen Fanlei questiona, quer dizer que... E nosso prota sério fala, essa técnica de cultivo duplo, sabe-se algum perigo oculto? O questionamento do nosso prota pegou Shen Fanlei de calça arriada que fica sem graça. Pensativo ele diz, não sei. Somente soube desse lugar depois de falar com meu irmão Yang e ele não mencionou riscos. Nosso prota fala que não sabe se ele já viu antes como funciona uma arte secreta de cultivo duplo, mas a maioria delas são muito cruéis já que acumulam Yin para completar o Yang, ou recolhe o Yang para completar o Yin, resultando em um parceiro se beneficiando às custas dos outros. Dado que esse pavilhão jubiloso continua existindo até os dias de hoje, obviamente essas mulheres não cultivam Yang para completar o Yin, mas sim sacrificam seu Yin primordial ou sua fundação para ajudar os cultivadores a melhorar seu cultivo e romper a barreira no cultivo. Shen Fanlei sem graça fala que se esse é o caso, então realmente poderia haver perigos ocultos. Depois de tudo, mesmo se ele romper sua barreira do cultivo com uma arte secreta como essa, sua fundação se tornará instável. Mas se esse for o caso, por que o irmão mais velho Hank mencionou esse lugar específico? Se não fosse por suas palavras, eu nunca teria vindo a esse estabelecimento. Nosso prota fala, talvez somente o mencionou e não entende suas intenções. E Shen Fanlei sem graça fala, então poderia ser o caso, dado que existem perigos ocultos com esse método, não posso seguir em frente, prefiro passar meu tempo meditando do que arruinar minha fundação com uma mulher que nem sequer conheço. Irmão Yang, vamos sair desse lugar? E nosso prota fala, ei, já que estamos aqui não há necessidade de sair correndo, se nós sairmos de repente poderíamos ofender o dono desse lugar, é melhor ficar um pouco... E Shen Fanlei lembrando das delícias pensa, então poderia ser que realmente vamos ter que... Porém eu... E nosso prota sério fala, ei, isso depende de suas intenções. É claro que devemos evitar realizar qualquer tipo de cultivo duplo, mas se somente nos divertirmos, não deveria importar muito. E Shen Fanlei sorri, você está brincando, certo? Algum barulho na porta chama a atenção do nosso prota, e alguém entra dizendo, jovem mestre, eu os fiz esperar, e desculpe por isso. E era a mesma atendente linda como sempre. Shen Fanlei mais uma vez fica sem palavras hipnotizado, e ela se pergunta se eles vieram buscar prazer ou tem alguns pedidos especiais, e nosso prota questiona, ei, qual é a diferença? Ela fala que se somente buscam prazer, há muitas jovens com excelentes aptidões e aparências dentro do pavilhão jubiloso que podem escolher livremente. Em comparação a qualquer outro lugar da cidade do Corvo Negro, nossas garotas são superiores em termos de cultivo e beleza. No entanto, nossos preços não são baratos. Nosso prota fala que o preço não é o problema, desde que possa satisfazer suas necessidades. Mas me pergunto quem tem cultivo mais alto das garotas. Ela diz, jovem mestre, ao que parece sua visão é bem afiada. Se falarmos somente em termos de cultivo, essa seria Hong Yue. Ela está no domínio sábio real de segunda ordem. E Shen Fanlei olha para o nosso prota abismado e pensa, um sábio real de segunda ordem? A atendente continua dizendo que, porém, a senhora Hong Yue somente atende pessoalmente 2 vezes ao ano, não mais que isso. Ela não verá mais nenhum convidado, não importa o preço. Além disso, se está disposta a atender alguém ou não, depende completamente dela, então poderá ser inútil solicitar seus serviços. E nosso prota sorrindo fala que ela tem um temperamento interessante, que seja, é melhor evitar problemas. E a atendente sorri sem graça dizendo, bem, então tem algum pedido especial? Nosso prota diz que escutou que esse nobre estabelecimento há um grupo de mulheres que cultivou especificamente uma arte secreta de cultivo duplo que permite romper as barreiras do cultivo. É verdade? E ela fala que sim, elas têm um grupo de mulheres assim. Além do mais, desde que estejam no domínio sábio real, podem se fazer uso dela. Parece que isso ocorre com vocês, estou certa? Nosso prota sorri dizendo que sim, de fato estão enfrentando barreiras no cultivo, e é por isso que vieram. Ela diz que se esse era o caso, então será fácil de resolver. Se não se importar, que tal me permitir fazer os arranjos necessários? Garanto que ficarão satisfeitos. E nosso prata fala que isso soa muito bem. Ela parte mais ainda disso, jovem mestres, devo lembrá-los, ainda que muitos hóspedes usem a nossa sessão especial de cultivo duplo para romper com sucesso uma barreira no seu cultivo, nem todos conseguem. Então existe a possibilidade de que não consigam seus desejos mesmo com a ajuda. E nosso prota fala que entende isso, não se preocupe. Se não conseguimos, simplesmente significa que nossa sorte não é tão boa. Em todo caso, não os culparemos sobre isso. E alguns momentos depois, 3 lindas mulheres chegam. Shen Fanlei estava babando paralisado sem palavras. E nosso prota estava sem palavras também por outro motivo. A atendente fica sem palavras abismada e pensa, não é o suficiente? Ela bate palmas para as mulheres saírem. E nesse momento, outras mais lindas e mais belas chegam.
Nosso prota ainda bebia calmamente sem palavras, e a atendente mais uma vez bate palmas trocando e outras mais lindas chegam depois disso. Nosso prota apenas bocejava, deixando ela sem graça, que sorri dizendo: "Jovem mestre, não estão satisfeitos? Esse é o grupo de mais alta qualidade do pavilhão jubiloso", e pensa: ele está tentando arrumar problemas? Nosso prota desanimado questiona se esse estabelecimento só poderia estabelecer esse nível de serviço. Se este é o caso, era muito decepcionante. Enquanto as mulheres partiam, a atendente fala que a visão do nosso prota era muito extraordinária. O pavilhão jubiloso de fato tem garotas de maior qualidade, porém há pouquíssimas delas e além do mais são extremamente caras. Me pergunto se os jovens mestres realmente podem pagar por elas. Esse capítulo começa com a atendente falando que, de fato, o pavilhão jubiloso tem várias garotas de maiores qualidades, mas se pergunta se os dois realmente podem pagá-las. Nosso prota, jogando o anel de armazenamento, fala que, como já falou antes, o preço não era problema, fia. Desde que possa satisfazer suas necessidades estava de boa, e quando ela olha o conteúdo dentro se assusta. Mudando da água para o vinho reluzente, ela dizia: "Jovem mestre, você é realmente um grande homem. Dado que este é o caso, não me atrevo a decepcioná-lo", e mostra 2 espelhos para ele. Nosso prota segura um dos espelhos e vê a imagem de uma mulher que era incrivelmente real. Isso deve ser algum tipo de artefato. A atendente, sorrindo, acredita que essas garotas podem satisfazer os requisitos dos jovens mestres. Se não, somente me resta expressar minha mais humilde desculpas, pois essas garotas são exclusivas dentro do pavilhão jubiloso. Cada uma delas ainda conserva a pureza e estão no domínio sábio real de primeira ordem. Assustando nosso prota, que fala: "Oh, é mesmo?" Ele pensava que se simplesmente estivesse buscando por prazer, cada uma dessas belezas teria sido suficiente. Mas Shen Fanlei veio aqui porque Hang Yuhan, sem querer, se é que vocês me entendem, mencionou sobre elas. Obviamente ele tem intenções maliciosas contra o nosso prota. Ele estava fazendo as coisas ficarem difíceis para a atendente, pois quer ver qual é os planos do figurante. Ele questiona Fanlei: "Ei, irmão, o que você acha?" E o mesmo estava paralisado, todo apaixonado com as imagens. A atendente pensava: ele não está escolhendo nenhuma entre as melhores? Está fazendo isso de propósito? Mas ele pagou tantos cristais santos adiantado. E quando nosso prota pega outro dos espelhos, ele se assusta olhando o reflexo. Ele fica muito sombrio, sem palavras, e ela questionava: "Jovem mestre, você encontrou alguma beleza que se adapte às suas necessidades?" Com um sorriso malicioso de quem está planejando algo, ele fala: "Sim, de fato encontrei. Essa mulher se adapta perfeitamente." E ela olha para sua escolha dizendo: "Então é ela?" Para o jovem mestre, gostar de uma mulher como essa demonstra que tem gostos incrivelmente esquisitos. E ele questiona qual é o nome dela. Ela pede que nosso prota, por favor, perdoe. Não é que ela não queira dizer, é somente que no pavilhão jubiloso estamos estritamente proibidos de revelar o nome de nossas garotas, já que isso poderia ser muito perigoso para elas. Porém, lhe direi que pode chamá-la de Yue. E nosso prota fala: "Yue? Então posso saber que atributo e arte secreta que ela cultiva?" E a atendente questiona: "Há alguma razão para que deseja saber sobre isso?" Nosso prota, dando uma de Jão sem braço, fala que não era para interpretar mal. Ele somente veio a esse lugar em busca da arte secreta de cultivo duplo que vocês oferecem para romper as barreiras no cultivo. Então, naturalmente, precisa saber o atributo e a técnica que a futura companheira cultiva. Do contrário, se existir algum conflito entre sua arte secreta e a minha, somente terei complicações em vez de benefícios. Você entende, certo? Ela entende a preocupação do nosso prota, pois parece bem razoável. E nesse caso, contar sobre isso não seria um problema. A arte secreta que um cultiva era do atributo gelo. Ah, não, mano. Teve um vagabundo de um inscrito que deu um puta de um spoiler pra mim no comentário, e como eu leio todos os seus comentários, eu vi, mano. E agora, pelo jeito, era verdade, eu achei que ele tava zoando, véi. Porém, a atendente fala que não havia necessidade de se preocupar pelos conflitos que possa ter, afinal a arte secreta de cultivo duplo que ela cultiva agora não possui atributo. Então não importa o que você cultive, não haverá incompatibilidade de jeito nenhum, eu te garanto. E nosso prota sério sombrio dizia: "Bem, então eu escolho ela." Ela bate palma dizendo: "Venha!" Uma serva muito linda entra no quarto e a atendente diz: "Leve o jovem mestre ao pavilhão de gelo e neve", e ela concorda. E nosso prota se levanta dizendo: "Irmão Shen, se divirta." E ele todo bobo dizia: é bom, muito bem, eu vou." Depois disso, vemos ele se divertindo, ficando para trás, sorrindo: "Hehe, o jovem mestre deve estar brincando, hahaha." E nosso prota estava sério, pensando: "E um é?" Alguns momentos de caminhada, a serva dizia: "Jovem mestre, não posso responder a pergunta que me fez, eu sinto muito." E nosso prota sorria sem graça, dizendo: "Haha, tudo bem, finge que eu não perguntei nada", e chega até o local. E sim, se você ficou com dúvidas sobre isso, eu não estou diferente. Parece que o Mauá cortou alguma coisa aqui porque eu não vi pergunta nenhuma. A serva aponta dizendo: "Jovem mestre, por favor, entre. Aqui é onde a senhorita Yun'er passa a maior parte do seu tempo em meditação. Ela já foi informada que teria um convidado, então ela deve estar esperando sua chegada." E nosso prota dizia: "Ótimo."
Ele entra e a serva vai embora. Dentro do prédio ele pensava, não há ninguém no primeiro piso, mas minha consciência divina detectou uma pessoa no segundo piso. Ele sobe e dá de frente com uma mulher sentada. Ela parecia ser muito linda, nosso prota encara ela sério e ela não fala nada. Sem graça ela dizia, esta amante saúda o honrável convidado, posso perguntar se deseja começar imediatamente o serviço? E quando olha pro nosso prota se assusta. Nosso prota dizia, anciã Qian Yue, se passou muito tempo. E ela chorando, emocionada, em dúvidas, questiona, Yang Kai, eu realmente não esperava. Bem, sente-se para podermos conversar. E nosso prota concorda, e alguns momentos depois eles estavam sentados. Encarando ela, nosso prota pensava que uma vez ela foi a anciã da seita do gelo, porém terminou assim. E ela estava sem graça ou encarando sem palavras. Nosso prota faz a pergunta derradeira, o que ela estava fazendo ali? Para vocês que não se lembram, tem a memória ruim, essa anciã foi a que causou aquela coma da Suyan, você lembra? Que fez ela ficar meio que desacordada por um bom tempo, só que nosso prota conseguiu ver ela ainda no mar do conhecimento? Era por culpa dessa anciã que nosso prota ficou possesso na época. Servindo a bebida, ela fala, bem, é uma longa história, e questiona, você sabe por que a seita do gelo estava estabelecida entre as geleiras? E nosso prota fala que sim, pois era para proteger contra o ressurgimento da raça do puro osso. Ela fala que era exatamente isso, porém a reaparição da raça do puro osso foi muito mais violenta do que prevíamos depois de muitos anos de declive, e então não conseguimos resistir. Por sorte, meus antepassados tinham um transporte estelar que obtiveram em seu primeiro conflito contra essas criaturas. Esse artefato foi transmitido por gerações entre os mestres da seita, então quando fomos derrotados, King Ha não teve outra saída a não ser nos levar por um portal do vazio, confiando no poder do transporte estelar para resistir à pressão do céu estrelado. Mais tarde nos encontramos com uma tempestade estelar e somente eu, Suyan, a mestra da seita e o irmão mais velho Qian Hao sobrevivemos. Nosso prota ouvindo isso questiona, então a Suyan está? E ela entrega 2 pérolas dizendo que não é o que ele estava pensando. Ainda não sei onde ela está agora, apenas sei que está viva. Veja isso. Nosso prota vê as pérolas e questiona, o que são essas coisas? E pensa, espera, posso sentir a aura de Suyan vindo dessa coisa? Qian Yue fala que se chamam Pérolas da Alma de Gelo e foram criadas por uma técnica secreta de sua seita. Essas coisas somente se destruirão quando a pessoa que a condensou morrer. Cada uma pérola corresponde a uma pessoa específica. Então, como ainda não quebraram, isso significa que ambas estão vivas. Nosso prota questiona, pode me dar essa pérola? Sorrindo, ela fala que sim, depois de tudo ele era a pessoa mais querida por Suyan. Nosso prota agradece muito e murmura, Suyan. Toda emocionada, ela pensava, que lindo amor, e pensa, isso não está certo, esse garoto, ele vai romper? Percebendo isso, ela fala, parabéns, mas nosso prota ainda não responde, estava concentrado. Em dúvidas, ela questiona, por que está renunciando a essa oportunidade? Nosso prota pede para ela não se preocupar, ele fará isso mais tarde. Neste momento, eu prefiro saber mais sobre a sua situação atual e como é que vocês acabaram separados depois de entrar no céu estrelado. E algum tempo depois de explicação, ela continua. Seguimos vagando pelo campo estelar durante vários anos até que finalmente tropeçamos com o portal do vazio e então entramos nele para sobreviver. Mas esse portal do vazio parecia ser um pouco instável e de fato tinha muitas bifurcações internas, causando uma separação do nosso grupo. E nosso prota pensava que os portais do vazio podem ter múltiplas bifurcações. Continuando, ela fala que depois disso chegou a essa estrela, talvez eles também estejam aqui. Depois de tudo, entramos no mesmo portal do vazio. Nosso prota batido fala que não, infelizmente eles não estão nessa estrela. Ele pensa que usou uma gota do seu sangue dourado para investigar toda a estrela sombria, mas não havia rastros de Suyan. Terminando sua explicação, ela fala que foi tudo isso que aconteceu e estava certo que as duas ainda estavam vivas, mas não sabe nada sobre suas localizações. E nosso prota sombrio sem graça dizia, certo, como você acabou nesse pavilhão jubiloso? Ela diz, bem, quando cheguei à Estrela Sombria, apareci perto da cidade do Corvo Negro. Naquele momento eu estava muito fraca e ferida e pouco depois me encontrei com vários cultivadores ferozes com mais intenções. Por sorte, um mestre que estava próximo no domínio Retorno da Origem me resgatou. Depois disso me trouxe ao pavilhão jubiloso. E nosso prota pensava, então foi um acordo? Ela chora tristemente e sem graça, falando que desde então ela viveu no pavilhão jubiloso e cultivou a técnica de cultivo duplo. Com o passar do tempo, ela foi compreendendo a classe do lugar que estava e o destino que a esperava. Felizmente, seu cultivo não era baixo e ela conseguiu rapidamente alcançar o sábio real de primeira ordem. Nenhuma pessoa ordinária poderia pagar por mim. Ocasionalmente, vários convidados distintos que pagavam muito dinheiro haviam vindo aqui, mas nenhum deles me escolheu, permitindo que eu conservasse minha liberdade até agora. E nosso prota fala, então foi assim, e questiona se ainda se lembra do que viram no campo estelar antes de entrar no portal do vazio.
E ela diz que tem algumas impressões dos padrões das estrelas próximas, mas infelizmente tem uma restrição imposta pelo pavilhão jubiloso e não posso deixar esse lugar. E nosso prota questiona: restrições? Me mostre. Esticando seu braço, ela fala que foi colocado um selo pela mestra do domínio retorno da origem que a resgatou. Ela era uma das administradoras desse lugar e passa a maior parte do seu tempo em um quarto secreto desse complexo meditando. Então, assim que se der conta de que está tentando algo, as consequências definitivamente serão espantosas. Nosso prota avaliava sua condição e diz: bem, não é um selo tão cruel. Parece que seu único propósito é evitar que você fuja. Ela diz que sabe, afinal ela tentou escapar um monte de vezes, mas todas as vezes que tentava, o selo era ativado e rapidamente a debilitava, impedindo de se mover. Se não fosse porque eu rompi para o domínio sábio real, eles não teriam poupado minha vida. Mudando de assunto, ela fala: bem, eu te contei minha história, mas e a sua? Qual é a situação do continente Tongxuan? A raça por osso conseguiu dominar? Nosso prota dizia: não se preocupe, a raça por urso foi aniquilada. De fato, o continente Tongxuan era bem próspero quando eu fui embora, e a relação entre a raça do demônio, a raça dos monstros e a raça humana está muito mais harmoniosa depois de que se uniram contra um inimigo em comum. Isso deixa Qian Yue em choque e incrédula, questionando: foram aniquilados? Como aconteceu? E nosso prota explica tudo pra ela, e algum tempo de explicação ela falava: parece que você levou uma vida desenfreada, inclusive teve tempo para vir até um lugar como esse. E nosso prota sem graça balançava a cabeça dizendo que não era o que ela estava pensando, ele tem razões para estar ali. E ela sombria diz: bem, suponho que você tem um pouco de confiança, então não vou tentar te persuadir do contrário. Porém, você deve ter muito cuidado. Não quero ter que recolher o cadáver de um velho conhecido em um lugar tão longe. Sorrindo, nosso prota pede que ela não se preocupe. Se realmente não puder ganhar, poderia escapar sem problemas. Mas antes de fazer qualquer coisa, você deve me dizer algo. Que tipo de apoio tem esse lugar? Ela questiona: apoio? Não sei muito sobre a situação específica. Depois de tudo, desde que cheguei, apenas me mantiveram aqui. Por isso não tenho muito contato com os estranhos. No entanto, eu escutei algumas fofocas das servas. Creio que há 3 mestres no domínio retorno da origem supervisionando esse lugar. Além do mais, parece que o pavilhão jubiloso é a indústria oculta de uma força chamada Seita Imperial e também contam com o apoio do senhor da cidade. Nosso prota questiona: Seita Cidade Imperial? Ele se questiona porque esse nome me soa tão familiar, como se eu já tivesse lidado com membros dessa seita em algum lugar antes. Bem, esqueça, não consigo me lembrar. E diz que esses 3 mestres que supervisionam podem ser um problema. Qian Yue questiona o que ele deseja fazer, e nosso prata diz: eu simplesmente quero te levar para longe daqui. Emocionada, ela questiona: quer me levar daqui? Mas isso não será fácil. Já que veio me ver, significa que pagou muito, não é? Não sei de onde você obteve tanta riqueza, mas somente uma noite comigo já custa muito. Se realmente quer me levar para longe daqui, deverá pagar pelo menos 10 vezes esse preço. Você tem tantos cristais santos para fazer isso? Pensativo, ele fala que são somente alguns poucos cristais santos, porém não sabe se eles deixarão ela ir por causa de dinheiro. O lógico seria que depois de ter perdido seu IM primordial com o cliente, deixaria de ser importante para o pavilhão jubiloso. Porém, você não perdeu seu IM primordial, e ela se assusta. Percebendo isso, nosso prota se curva educadamente, falando que suas palavras foram muito grosseiras e pede que ela não se ofenda, e ela sem graça dizia que estava tudo bem, o que ele disse era verdade. Mas ainda conservo o meu IM primordial. Se realmente me venderem, utilizarão esse ponto. As coisas serão difíceis. E nosso prota fala que esse provavelmente será o caso. O pavilhão jubiloso utilizará disso para tentar subir o preço. Porém, tudo bem, não há nada que não possa ser negociado nesse mundo. Tudo depende se pode ou não pagar. Tanto você quanto eu somos do continente Tongxuan, e nos encontrarmos aqui não é nada menos nada mais do que a intervenção divina. Então não importa o que aconteça, não te deixarei aqui. Depois disso, ela explica tudo o que sabe do pavilhão jubiloso. Nosso prota fala: então é isso. Muito bem, vamos chamar a pessoa encarregada. Devo te tirar daqui hoje? E ela toda fofinha agradece muito, envia uma mensagem de consciência divina, e depois disso fervia um chá e vemos que aquela atendente já estava na sala. Ela questionava: jovem mestre, é verdade que quer libertar Yun'er? E nosso prota sorrindo fala que estava muito satisfeita com a senhorita Yun'er, e era por isso que deseja levá-la. Ele não sabe se o nobre estabelecimento estaria disposto. E a mulher questionava: está satisfeito? Pelo que ela percebe, se não estiver enganada, o IM primordial de Yun'er ainda está intacto, dado que ainda não saboreou sua posse mais preciosa porque está interessado em levá-la. E nosso prota explica que de fato não tomou a inocência da senhorita Yun'er, porém o que me interessa nela é a arte secreta do atributo gelo. A atendente em dúvidas fala: se esse é o caso, então estou ainda mais confusa. Aqueles que cultivam a arte secreta do atributo gelo são inumeráveis, então por que insiste especificamente em Yun'er? E nosso prota sorrindo diz: a razão é bem simples. Eu me apaixonei pela senhorita Yun'er à primeira vista,
deixando ela em choque com essa resposta. Abraçando Qian Yue, ela dizia: jovem mestre, por favor, não se irrite. Não é que eu esteja tentando tornar as coisas difíceis, é somente que Yue era uma discípula do pavilhão jubiloso e ela foi cultivada desde a infância e foi investido grandes quantidades de recurso nela. Além do mais, temos um vínculo de irmandade, por isso que estou receosa de me separar dela. Eu espero que ela fique comigo para sempre. E nosso prota, se irritando, pensava: cultivada desde a infância? Um vínculo de irmandade? Entendi. Ele fala: me diga seu preço. Dado que você não negou diretamente, obviamente há espaço para negociação. A mulher sorri e fala: já que quer ir direto ao assunto, de fato temos precedentes de garota que foram compradas, mas nunca de uma que estava no domínio sábio real. Como Yue ainda conserva seu Yin primordial, seu preço naturalmente será mais alto. Sorrindo ironicamente, nosso prota fala que já pagou bastante cristais santos por essa noite, então o Yin primordial dela o pertence. Porém, por que ela ainda continua utilizando para negociar? E a mulher fala que a verdade em suas palavras, mas até o momento seu Yin primordial ainda está intacto. Quando você terminar seu trabalho, nós poderemos discutir sobre isso, mas realmente reclamará sua inocência? Nosso prota fica pensativo sem palavras e diz que não fará isso, por isso que sua demanda era razoável. A atendente, se sentando, fala que além do mais também há que incluir todos os recursos de cultivos investidos nela, sem mencionar que sua arte secreta do cultivo duplo é um segredo importante do seu pavilhão jubiloso. Essa técnica secreta não pode ser transmitida a qualquer um. Irei direto ao ponto. Já que o jovem mestre tem planos para comprá-la, creio que é necessário discutir como lidar com esse problema em particular, certo? Ou poderia ser possível que o jovem mestre tenha a intenção de comprar nossa técnica de cultivação dupla também? E nosso prota sombrio pensava que ele ignorou completamente esse problema. Desdenhando, ele fala que ela só pode estar brincando, por mais que tal técnica seja um segredo do seu nobre estabelecimento, até onde eu sei. Ainda que a técnica desse nobre estabelecimento seja bastante única, certamente deve ter seus inconvenientes, assustando muito ela. Mas sério, ela fala que sim, de fato ela ajuda os cultivadores a romperem a barreira no cultivo, mas o maior perigo dessa técnica é depois de romper a barreira, as pessoas não podem mais aumentar seu cultivo nunca mais. Porém, ela se vira dizendo que isso não era segredo para ninguém. Se Yue tivesse cultivado os princípios mais importantes de sua arte secreta de cultivo duplo, mesmo se tivesse oferecido um preço extraordinário, não me atreveria a deixá-la ir. Por sorte, ela não cultivou diretamente muito tempo. Assim sendo, tem algumas propostas para que as considere. A primeira proposta é muito simples, Yue simplesmente precisa destruir sua cultivação, então ela pode ir, assustando muito Qian Yue quando ouve isso. Ela gagueja: destruir minha cultivação? A atendente fala que ela não precisa destruir toda a cultivação, basta abolir sua técnica de cultivo duplo. E isso irrita nosso prota, que fala: se ela falhar em fazer isso, poderia deixá-la permanentemente aleijada. Tal proposta é inaceitável. Alguma outra opção? E desdenhosa, ela fala que sim, terá que pagar mais e não é um preço acessível. Nosso prota fala: isso não importa, apenas fale seu preço. E ela, metendo um rangue e luz, e diz que era 60 milhões. Nosso prota fica sombrio e ela dizia: jovem mestre, não tem sentido tentar abaixar o preço. Este valor está em linha com as políticas do pavilhão jubiloso, não é algo que possa mudar à vontade. E Qian Yue sombria pensa: esse número astronômico, bem, já era. Nosso prota questiona: seu nobre estabelecimento estaria disposto a aceitar alguns itens como garantia? Depois de tudo, ninguém carrega uma quantidade de cristais santos tão grande consigo. Artefato, pílulas, materiais e outros objetos de valor. Assim que eu voltar para casa, buscarei os cristais santos e voltarei para recuperá-los. E faz surgir vários frascos e joias na frente da mulher, a assustando. Ele diz que são 2 frascos de jade de pílulas, 2 artefatos e um anel espacial. A atendente pensava que são somente 2 artefatos de classe sábio real de grau superior, um bom número de cristais santos. Porém, a quantidade de cristais santos no anel espacial é muito menor do que 60 milhões. Porém, avaliando a pílula, ela grita: uma pílula nuvem de fogo classe origem de grau inferior? E sua qualidade é muito alta. Que grande mestre a refinou! E nosso prota sorri desdenhosamente, dizendo que essas pílulas são tesouros e por isso que ele se esforçou muito para obtê-las. Elas são muito úteis para o cultivo, por isso que pode ficar certa de que voltarei por elas. O que acha? Sem resposta, ela diz: jovem mestre, por favor, espere um momento. E Qian Yue fica reluzente olhando para o nosso prota pensando: Yang Kai? E ele acena para ela. E sombrio pensa: eu posso refinar quantas pílulas eu quiser, naturalmente não me importo com simples pílulas. Também tenho 60 milhões de cristais santos, mas não posso pagá-los porque causaria muitos problemas desnecessários. A atendente estava conversando com alguém com seu artefato de comunicação e nosso prota percebe que parece que ela estava muito interessada na oferta que fez. Assim que essa transação for completa, ele levará Qian Yue imediatamente para longe da cidade Corvo Negro e jamais voltará. Porém, a mulher recebe alguma mensagem e fica abismada.
Nosso prota vê isso em dúvidas. Depois disso, vemos ela dizendo: Jovem mestre, eu temo que esse acordo não poderá ser completo agora. Apenas recebi ordens de cima dizendo que um não pode ser vendida. Com tal motivo, eu temo que não posso dizer. E nosso prota questiona: esta oferta não é o suficiente? E a atendente fala: não, não é isso, a oferta não é ruim. E nosso prota sério questiona: espera, ninguém pode ser vendida ou somente a senhorita Yue? A atendente sem graça fala que somente foi mencionado o nome de Yue, mas qual é a diferença? Maldosamente nosso prota sorri, talvez percebendo que isso seja parte do plano daquele figurante, e sem graça dizia: que tal isso, vou adicionar outra pílula, e joga a jarra pra ela que dizia: ah não, mas foi uma ordem de cima. E quando ela destampa, fica abismada com a energia dizendo: isto é uma pílula exterminadora de demônios. Esta é uma das melhores pílulas auxiliares para cultivadores no domínio sábio real que tendem a romper para o domínio retorno da origem. Inclusive ela pode expulsar os demônios do coração. Ainda que não seja tão rara como uma pílula de condensação da origem, seu valor é incomparável. Jovem mestre, está certo que quer utilizar um precioso tesouro como garantia? Para ser honesto, se fosse somente minha decisão, esse trato teria sido fechado há muito tempo. E nosso prota sem graça fala que não era uma garantia. Ele pretende comprar a senhorita Yue com essa pílula. Se realmente aceitar essa troca, então esta coisa será propriedade do pavilhão jubiloso, assustando muito ela, que diz: por favor, espere um momento enquanto eu me comunico novamente com a gerente para ver se ela está disposta a liberar Yue, e manda sua mensagem pelo dispositivo. E nosso prota, usando sua consciência divina com sua habilidade ocular do olho esquerdo, pensa: deixe-me ver quem está colocando obstáculos. Ele avalia todo o pavilhão jubiloso, vê o show das mulheres dançando, vê um quarto, vê um figurante com cabelo grande que a gente já conhece muito bem, e maldosamente diz: oh, eu encontrei você. Rapidamente ele pula e grita: selo! Assustando muito a atendente, que grita: jovem mestre! Ah! E pensa: minha força e consciência divina estão bloqueadas. Nosso prota dizia: não precisa perguntar mais, já que a pessoa com qual está tentando comunicar jamais aceitará, deixando ela sem palavras. Vamos fazer assim, eu levaria a senhorita Yue comigo, mas deixaria essas coisas aqui segundo o acordo. Assim, esse estabelecimento não sofrerá nenhuma perca e em troca obterá grandes benefícios. E ela dizia: você? E nosso prota sorri maldosamente falando: não se preocupe, o selo irá perder os efeitos depois de algumas horas, e diz: Yue, vamos! E Qian Yue dizia: sim! Nosso prota pula com ela pela janela e quando estava fugindo, alguém aparece gritando: você quer ir? Uma pressão colossal cai em cima do nosso prota e ele pensa: é o Shi? Uma linda mulher chega questionando: se atreve a agir de maneira rude no meu pavilhão jubiloso? E Qian Yue gritava: gerente Lian! Nosso prota para ela, encara a mulher e pensa: agora vai ser problemático. Parece que essa pessoa foi a quem salvou Qian Yue e a ensinou a técnica de cultivo duplo. Porém, ela é uma mestra no domínio retorno da origem de segunda ordem. Também há outros 2 mestres no domínio retorno da origem de primeira ordem no pavilhão jubiloso. Se os outros 2 aparecerem nesse momento, terei que enfrentar 3 mestres no domínio retorno da origem e proteger Qian Yue ao mesmo tempo. Não posso tratar de escapar rapidamente rompendo o espaço enquanto levo outra pessoa. A gerente sombria diz: Yue, você tem bastante coragem para tentar sair daqui com um estranho. Parece que seu último castigo não foi suficiente. E fechando sua mão sombria e irritada, ela grita: deixe-me te ensinar uma lição para que se lembre. E vemos o selo ativando, afetando muito Qian Yue, e nosso prota grita por ela preocupado.